Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo a palestrante, trabalhadora espírita, terapeuta e facilitadora do Método Luiz Hay no Brasil, Fernanda Scarpa, com o tema Aprendendo a Gostar de Nós Mesmos, a filosofia de Luiz Hay. Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Olá, eu sou Fernanda Scarpa, facilitadora do Método Luiz Hay no Brasil. E é uma honra estar aqui com vocês nesta noite, divulgando um pouco do trabalho de Luiz Hay. Ela foi uma mulher maravilhosa que ajudou milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Rádio Fraternal pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Muitíssimo obrigada. Então, eu quero começar essa nossa conversa falando um pouquinho de quem foi Luiz Hay. Luiz Hay teve uma infância muito desafiadora. Ela perde o pai muito nova e a sua mãe, num segundo casamento, conhece uma pessoa que vai viver com ela e Luiz sofre de violência doméstica. Ela sofre de abusos dos 5 aos 15 anos. E aos 15 anos, ela sofre um estupro de um vizinho e engravida. Então, Luiz teve uma infância e uma adolescência muito desafiadora. Com a gestação, ela foge de casa e é acolhida por uma família que aceita acolhê-la na situação de cuidar da criança. A menina nasce, Luiz fica 6 meses ali aos primeiros cuidados com essa menina e a família convida ela a se retirar então do lar. Então, Luiz segue para Nova York para procurar emprego, em busca de trabalho. Luiz era uma moça muito bela, loura, dos olhos azuis, alta, magra. Então, logo ela consegue uma colocação no mercado de trabalho como manequim de revistas, de magazine, aqueles catálogos de venda. Não são tão comuns no Brasil, mas é uma cultura muito comum nos Estados Unidos. Então, ela começa a fazer carreira como manequim, vai ganhando seu dinheiro, né, conquistando algumas situações na vida ali, almejadas por ela, e ela se casa. Fica um tempo casada, num casamento muito tumultuado, ela é traída, e o marido dela vai embora, e ela fica naquela situação novamente de dor, sem entender por que a vida apresentava tantos desafios a ela. Trabalhando ali naquela vida sem sentido, um dia ela encontra uma instituição que não tinha fins religiosos, mas tinha o nome de Igreja da Ciência da Mente. Eles trabalhavam com metafísica, ela existe até hoje, porém com outro nome. Então lá, pela primeira vez, Luiz escuta que o pensamento cria realidade. Então cai uma ficha e ela fala, meu Deus, então é por isso que minha vida é tão desafiadora. Com os meus pensamentos, eu estou criando essa realidade tão hostil. E ela começa, então, a estudar muito, fazer muitas pesquisas na metafísica com vários mestres e vai se aprofundando nesse estudo até que ela se forma conselheira dessa instituição. Uma conselheira numa instituição como essa nos Estados Unidos é como se fosse uma terapeuta integrativa aqui no Brasil. Então, ela começa a fazer os atendimentos. Quando ela verifica nesses atendimentos um padrão de pensamento que leva a determinadas situações, um padrão de pensamento que também cria determinadas doenças nessas pessoas que vinham nos seus atendimentos. Então, Luiz cria uma lista, ela compila tudo isso num manual chamado Cure Seu Corpo e divulga esse manual por todas as outras sedes dessa instituição. E ela começa a ficar muito famosa pelos seus atendimentos, que são muito eficazes, e começa então a criar a sua metodologia, as afirmações positivas, o trabalho do espelho, e ela vai criando ali um grupo muito grande de colaboradores, também dentro, né, dessa dinâmica ela vai distribuindo esses manuais para que todos esses conselheiros trabalhassem com esse modelo que seria o início do método Luiz Hay. E, como nada é por acaso, ela é diagnosticada com câncer, um câncer vaginal. Ou seja, na região que ela concentrou todo aquele ressentimento, aquela dor dos maus tratos que ela sofreu da infância até a adolescência.
Então, ela mesmo foi a prova viva de tudo aquilo. Então, nós criamos, né, com o padrão do ressentimento, o câncer, que era um das doenças da lista dela, que ela compilou. Ela pede para os médicos em Nova York que deem 6 meses para ela, para que ela possa aplicar tudo aquilo que ela vem sugerido nos atendimentos que ela tem feito com ela mesma. Então, ela vai para o interior da Califórnia e fica ali numa fazenda, numa hacienda, e vai aplicando toda essa metodologia nela mesma, acompanhada de terapeutas, fazendo toda uma transformação dos hábitos. Então, ela faz muitos tratamentos naturais, holísticos, né, de medicina alternativa. Ela faz muito tratamento de liberação da raiva, porque nos Estados Unidos existem terapeutas especialistas nessa dinâmica, e ela volta depois de 6 meses constatando que ela estava curada. Então ela vira um grande fenômeno nos Estados Unidos. Como assim ela se curou de um câncer severo através do autoconhecimento, através do autoamor, essa autocura? Né? A fé curou ela, no caso, né? A confiança de que era possível a cura. Então ela volta curada e muitas pessoas, ela fica muito famosa, começa a participar de vários programas de entrevistas nos Estados Unidos. Então ela resolve fazer o quê? Sintetizar tudo isso que ela aplicou nela num retiro de fim de semana. Então ela convida as pessoas a ficarem num fim de semana com ela junto à natureza, aplicando essas ferramentas. Então ela cria o método Louise Hay. Vai ficando muito famoso, muita procura, e uma dessas pessoas que passa pelo retiro sugere que ela escreva um livro a respeito de tudo aquilo que ela faz ali, para que aquele conhecimento chegasse a mais pessoas ao redor do mundo. Ela aceita a sugestão, então ela escreve o livro, que é o grande best-seller de Louise Hay, que você pode curar sua vida, que tem mais de 56 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. E aí ela fica muito famosa e funda a primeira editora de livros de autoajuda do mundo, a Hay House, que é a maior editora de livros de autoajuda até hoje que nós temos ao redor do mundo. Então, a coisa começa a crescer numa proporção enorme e ela já não dá mais conta de sozinha fazer os retiros. Ela tem uma colaboradora direta, a Patricia Crane. Então, junto com a Patricia Crane, elas começam a fazer as formações de facilitadores do método Louise Hay, lá nos Estados Unidos, chamados de Teachers Heal Your Life. Vai tomando uma proporção ainda maior. Então, essas formações, pessoas de vários lugares do mundo, vários países, são convidadas a fazerem a formação lá. Isso vai se tornando inviável, né? O deslocamento das pessoas, até que elas têm a ideia de esses facilitadores que vieram fazer formação nos Estados Unidos criem seus próprios grupos de formador de facilitadores ao redor de todo o mundo. E eu tenho o privilégio de fazer parte deste grupo de 120 facilitadores aqui no Brasil que trabalham com o método Louise Hay. Somos todos licenciados para oferecer os workshops oficiais do método Louise Hay, e foi cuidadosamente preparado por ela para que cada uma de nós pudéssemos aplicar essa metodologia aqui no Brasil e em tantos outros países. Então, essa é a linda história de Louise. Mas Louise, ela fala que toda teoria só tem validade se estiver sendo aplicada na prática. Então, eu quero contar para vocês um pouco de um dos livros dela, que é um livro bem fininho, um livrinho maravilhoso chamado Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Porque ela fala que então é através da prática, né, que essa teoria toda, essa conversa toda realmente vai ter eficácia. Neste livro, ela traz um passo a passo para a nossa jornada neste caminho do autoamor. E é um livrinho maravilhoso, eu convido todos vocês a lerem. Ele pode ser adquirido em sebos, em livrarias virtuais em todo o Brasil. Então, Louise começa esse livro falando que se nós estivermos dispostos a perdoar a nós mesmos e a todos, nós já estamos aprendendo a nos amar. Seria o suficiente para aprendermos a nos amar. E ela mesma fala que é um desafio muito grande, né? A gente fazer isso
Perdoar a todos, perdoar a nós mesmos, porque Louise nos fala que o perdão abre as portas para o amor. Como ela mesma coloca, que não é tão fácil assim, ela cria esse passo a passo e vai sugerindo para nós esse trabalho, passo a passo, essa construção diária, muito devagar, no tempo de cada um, não precisa ter pressa nesse processo. É muito importante que a gente respeite o nosso tempo e fique em cada um desses passos o tempo que for necessário. Alguns passos serão mais fáceis, nós avançaremos com maior facilidade, outros mais desafiadores, e tudo bem também. Que a gente possa respeitar o nosso tempo nessa caminhada, nessa jornada do alto amor. O primeiro passo que ela apresenta neste livro é não se critique. A crítica gera muita culpa em nós. Ela nos estagna, nos traz para o vitimismo. Então nós ficamos naquela areia movediça da vítima, onde a gente não sai do lugar. E se a gente se mexer, a gente afunda. Então ela sugere que a gente pare com toda crítica. E toda vez que vier uma mensagem negativa de crítica, a cada um de nós, naquele nosso diálogo interno, que a gente pare e faça um elogio. Lembre de algo bom que nós fazemos, de algum talento que nós fazemos. Então, se a gente tem o hábito da autoconsciência, isso vai ser muito fácil. Vai ficar muito simples, a gente vai conseguir se conectar com esse nosso eu, nossa criança interior, e naquele momento da crítica, parar e fazer um elogio. Elogiar-se é muito importante pelos pequenos fatos, esse também é um passo, elogie-se. E ela fala também que nós aprendemos na infância um pouco diferente tudo isso. Nós geralmente somos muito criticados, né? Porque a forma de muitas famílias, pais, tutores, mentores educar as crianças ainda é através da crítica. Você fez errado, não é assim que faz. Então a gente vai internalizando tudo isso dentro de nós. Só que agora nós somos os adultos responsáveis que podem fazer diferente. Então, ao menor gesto de alguma coisa que você fez naquele dia, uma ação com alguém, que você foi mais generoso, que você foi amável ou gentil, elogie-se. Num diálogo interno com você mesmo. E convido você também, se quiser, ir até o espelho, fazendo já o trabalho do espelho que ela sugere, olhando no fundo dos olhos, que é mais um dos passos. Olhe-se no espelho e se elogie. Fala, você foi muito bem. Não precisa ser em voz alta, você pode fazer mentalmente, porque hoje todo esse diálogo da crítica, ele é feito mentalmente. Né? Nós temos um diálogo interno de muita crítica. E um outro passo que ela também fala é não se assuste. Nós temos muita facilidade em nos assustarmos. Eu vou provar para você como essa é verdade. Você pode até falar, nossa, Fernanda, mas eu não fico me assustando, eu não sou assim. Aparece um caroço nas suas costas, no seu braço, uma ferida, alguma coisa estranha no seu corpo, você logo vai achar que é uma doença grave. O seu chefe te chama para ir até a sala conversar, te chama ali ao telefone ou uma mensagem no WhatsApp, por favor, você pode vir à minha sala? Você já acha que você vai ter uma corrigenda, que fez alguma coisa errada, que você vai ser criticado, ou pode até ser mandado embora. Então, no nosso diálogo interno, nós nos assustamos o tempo todo. E Louise nos convida a um exercício. E todas as vezes que vier esse medo que nos assusta, que a gente possa criar uma visualização criativa na nossa tela mental, lembrando de uma cena agradável, de um momento muito feliz que a gente tenha na nossa vida, para que a gente saia dessa frequência do medo. O medo paralisa, ele é bem-vindo porque ele é um fator de precaução da vida. Então, muitas vezes, ele serve como um sinal de alerta. Você vai passar por um bairro deserto, sabe que ali tem violência urbana, o medo ele vai trazer um alerta, como um instinto de preservação da vida. Fique atenta, se tiver de carro, feche os vidros do carro. Então, esse é o lado bom, bem-vindo do medo, deste instinto de preservação da vida. Mas às vezes ele toma uma proporção muito grande nas nossas vidas e é nessa hora que a gente tem que parar e mudar a nossa frequência. Então, através de uma visualização criativa, lembrando de uma cena feliz, nós mudamos todo esse sentimento dentro de nós. Luísa também nos convida a sermos gentis
amáveis e pacientes conosco. Não com os outros, porque com os outros nós fazemos com muita facilidade. Nós somos gentis, amáveis e muitas vezes pacientes com o nosso próximo. Então ela convida aqui nesse passo para que façamos isso com nós mesmos. Tenhamos a mesma prática de gentileza e amorosidade que nós temos com alguém que nós amamos muito, com um filho querido, com um companheiro, com os nossos pais, amigos muito próximos. Que nós tenhamos nesse nosso diálogo interno a mesma amorosidade e gentileza que temos com todos aqueles que amamos. E que sejamos pacientes nesse processo. Como eu já falei alguns minutos atrás, cada um desses passos vai levar o tempo necessário. Eu gosto de trazer um exemplo que ela usa com frequência, que é o da semente. Uma semente, enquanto semente, se ela for uma orquídea, naquele estado de semente, ela ainda não se parece com uma orquídea. Ela vai ser plantada num solo fértil, ela vai ser regada com uma água límpida, ela vai crescer, brotar, germinar e florescer. Assim é o nosso processo. Então, que nós possamos cuidar muito bem do nosso jardim. Essa semente das novas condutas, os novos padrões de pensamento, das afirmações positivas que a Luíse propõe, e tem uma lista delas no livro Você Pode Curar Sua Vida, regando com alto amor, regando com gentileza, com delicadeza a nós mesmos. E vai ser maravilhoso esse processo, quando nós menos imaginamos já estamos florescendo. É muito lindo todo esse processo de alto amor que Luíse nos propõe. Outro passo é cuide do seu corpo. Pergunte ao seu corpo como ele gosta de ser tratado. Qual é o tipo de exercício que lhe agrada? Se você gosta de natação, não se force a fazer musculação. Faça exatamente aquilo que te faz bem, que traz leveza. Com alimentação, a mesma coisa. Às vezes a nossa criança interior pede para comer uma sobremesa, uma guloseima. Permita-se saboreando, mastigando, curtindo aquele alimento. Pergunte ao seu corpo, mas na grande maioria das vezes, o nosso corpo quer ser nutrido. Uma alimentação frugal e leve, de fácil digestão. Então, cuide bem do seu corpo. Ele é o templo da alma. Nós escolhemos esse corpo. Nós escolhemos nossos pais. Nós escolhemos essa jornada, para que nós possamos evoluir através do amor. O trabalho do espelho, como eu havia comentado, faça ele com constância. No início, pode parecer muito simplista ou até meio desagradável. Você pode achar uma bobagem. Eu vou me olhar no espelho e vou ali ver o bom que eu tenho, vou colocar afirmações positivas. Até Luíse, ela acordava, ela ia ao espelho, né, na primeira higiene do dia, e ela falava: eu te amo, Luíse, eu te amo de verdade, como uma mãe amorosa faz para um filho pequeno. Se você sentir muita dificuldade, olhe no fundo dos seus olhos, se conectando com a sua alma, com a sua criança interior. A nossa criança interior é aquela parte ferida da nossa infância, que carrega os nossos traumas. Então se valide, porque tudo que damos, recebemos. É a lei de ação e reação. Se nós estivermos diante do espelho e falar, criticar, nossa, minha sobrancelha está torta, eu preciso fazer um preenchimento na face, ou ficar procurando os defeitos do seu corpo, vai ser sempre mais do mesmo. Mas experimente fazer diferente. Olhe-se no espelho com gentileza e amorosidade no fundo dos seus olhos. Você pode fazer em voz alta, mas muitas vezes eu proponho que inicie mentalmente. Se olhe, se aprove. Você é centelha divina, parte da criação dessa divindade. Valide, se valorize. Apenas por estar vivo nós somos maravilhosos e merecemos amor simplesmente por estarmos vivos. Então ame-se, cuide-se, acolha-se e faça isso frente ao espelho. Você não vai se arrepender. Vale muito a pena, eu garanto para você. Porque tudo que damos, recebemos. E como eu comecei, a primeira citação deste livro, Luíse fala: se nós perdoarmos a todos e a nós mesmos, já é o suficiente para aprender a nos amar.
Então ela traz como um passo, um tópico deste livro, perdoar a si mesmo. Perdoe-se, porque o perdão vai abrir as portas para o amor, para o alto amor. Tudo que você fez na sua história, até hoje, na sua jornada, te trouxe até este momento. Valide tudo isso, as suas origens, toda a sua história de vida, as dores, tudo aquilo que você teve que transpor com muita coragem, muita confiança, muita fé. Valide tudo isso, é muito importante. Porque você estava fazendo o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. E agora você pode escolher fazer diferente. E perdoar todos aqueles que vivem conosco, que um dia nos trouxeram alguma desarmonia, nos causaram alguma mágoa, algum sofrimento. Todos eles, como nós, estávamos fazendo o melhor que podiam com a consciência que tinham. Quando você se deparar com uma situação de alguém que você considera um algoz, lembre-se que aquela pessoa, aquele indivíduo um dia foi uma criança pequena como você, que passou por várias situações desafiadoras ao longo do caminho. Pergunte-se o que essa pessoa passou ao longo do caminho para hoje agir assim. Se você tiver a oportunidade de conhecer a história dela e dos seus pais antepassados, verá que existiu muita dor e sofrimento. Por isso, cada um faz o melhor que pode, com a consciência que tem. Isso nos traz um nível de compreensão que fica muito mais fácil perdoar. Libere todo sentimento negativo para que você possa perdoar. Luiz propõe algumas ferramentas. Você pode dar soco em almofada, você pode gritar alto dentro do carro, chorar no chuveiro. Então libere todo esse sentimento negativo represado. Ela fez essa prática constante desses exercícios de liberação da raiva, principalmente no chuveiro. Ela chorava toda aquela dor dela e pedia que aquela água limpasse todas as células doentes do seu corpo. E assim se fez, porque o universo só diz sim. Tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos criando. Nós pensamos, sentimos, vibramos. Atraímos situações, pessoas e lugares para a nossa vida. A vida que temos hoje foi criada através da nossa realidade mental, dos nossos pensamentos. Então, que a gente possa hoje escolher fazer diferente. E simplesmente esteja disposto. Esteja disposto a fazer o seu melhor. Como eu acabei de falar, o universo só diz sim. Então, esteja disposto, se coloque à disposição. Fernanda, é muito difícil perdoar. Foi muito doloroso. Então, fazendo esse exercício de liberação das emoções negativas, da raiva, vá se colocando à disposição. Eu estou disposto a perdoar. Se ainda assim for difícil, esteja disposto a estar disposto a perdoar. Um passo de cada vez. Fernanda, eu não consigo me olhar no espelho e dizer que eu me amo, eu acho uma bobagem. Comece com a afirmação. Eu estou disposto a aprender a me amar. Ainda está muito difícil? Vamos voltar mais um passo. Eu estou disposto a estar disposto a aprender a me amar. Esteja disposto. Às vezes nós não sabemos o como isso vai acontecer, mas o universo se encarrega. O importante é que estejamos dispostos. E ela finaliza pedindo que nós nos amemos. Ame-se agora. Não espere ter o emprego perfeito, o carro perfeito, o corpo ideal, fazer a viagem dos sonhos, terminar todos os estudos. Eu garanto a você, como prova viva, e como assim a Luísa nos fala, você pode atingir tudo isso, mas se você não aprender a se amar, não será suficiente. Sempre terá um vazio existencial, porque você precisa transbordar tudo aquilo que você tem dentro de você. Ame-se, acolha-se e aceite-se, porque só assim você vai conseguir verdadeiramente, genuinamente amar, aceitar e aprovar todos aqueles que estarão com você. Quanto mais eu me amo, mais situações amorosas eu vou criando na minha vida. Eu quero deixar um último exercício, que é um decreto do alto amor.
E aí eu convido vocês, aos que quiserem, podem pegar papel e caneta e até começarem a preparar esse decreto do alto amor, ou podem fazer aí quando puderem, num horário mais tranquilo, já como uma carta de intenção de cocriação para 2023. Você pode colocar decreto do alto amor, colocar o seu nome completo, e aí você começa a sentença da seguinte maneira: eu me amo, portanto, vai preenchendo os itens todos dessa lista. E você pode fazer a leitura dessa lista todos os dias. Dessa forma, você cria uma lista de afirmações positivas a seu respeito. Um exemplo: eu me amo, portanto, cuido do meu corpo com carinho. E aí você vai enumerando todos os itens. Faz uma respiração profunda, se conecta bem com o seu interior e cria esse decreto do alto amor. Vai ser muito legal fazer isso agora, nessa época que nós estamos já para um próximo ano. E nós estamos aqui neste planeta com a intenção maior de evoluirmos. Evoluirmos através da nossa capacidade de amar. Assim como Cristo nos convidou na sentença maior, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos dá a condição, ama-te para amar o próximo. Então que nós possamos aproveitar essa oportunidade de trabalhar o alto amor através do autoconhecimento, com gentileza, com acolhimento, com leveza. Brilhe a vossa luz. Uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.